Vamos provar aqui dois resultados em sequência. Primeiro, se A não é divisível por 3, então A ao quadrado deixa resto 1 na divisão por 3. Bom, se A não é divisível por 3, então a gente tem duas possibilidades. Ou o resto da divisão de A por 3 é 1, ou o resto é 2. Então, a primeira, o A seria da forma 3Q mais 1 para algum Q inteiro. E na segunda possibilidade, o A seria da forma 3Q mais 2 para algum Q inteiro. Bom, fazendo aqui então A ao quadrado, a gente tem 3Q mais 1 ao quadrado, isso na primeira possibilidade, né? Que vai ser 9Q ao quadrado mais 6Q mais 1. Colocando 3 em evidência, a gente tem 3 vezes 3Q ao quadrado mais 2Q mais 1. Então, de fato, o resto é 1, que é o que a gente queria provar. Isso no caso 1. Agora, no caso 2, quando eu faço A ao quadrado, eu vou ter 3Q mais 2 ao quadrado, que dá 9Q ao quadrado mais 12Q mais 4. Colocando aqui, e esse 4 eu posso escrever como 3 mais 1. Então, fica 9Q ao quadrado mais 12Q mais 3 mais 1. E colocando 3 em evidência, a gente tem 3 vezes 3Q ao quadrado mais 4Q mais 1 mais 1. Então, nos dois, realmente, acontece de deixar resto 1. Então, o ao quadrado deixa resto 1 na divisão por 3. Agora, a continuação do exercício, a gente tem A e B inteiros. Traz que 3 divide A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, A e B têm que ser divisíveis por 3. Por que isso, né? Eu quero provar que A e B são divisíveis por 3. Então, vamos supor... Suponha que A e B não são ambos divisíveis por 3. Porque isso seria justamente, quero negar a tese, né? Eu quero mostrar que A e B são divisíveis por 3 e vou supor que não é o caso e chegar numa contradição, né? Sendo que, por hipótese, né, 3 divide A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se eles não são ambos divisíveis por 3, significa que pelo menos um deles tem que ser... não vai ser divisível por 3. Né? Se eles não são ambos divisíveis por 3, um deles, pelo menos, não é divisível por 3. Então, digamos, sem perda de generalidade, que 3 não divide A. O que eu quero dizer com sem perda de generalidade? Né? Eu quero dizer que tanto faz, na verdade, se eu vou escolher o A ou o B. Né? Não vai fazer diferença, porque o A e o B, eles são... Você pode trocar eles dois aqui, que não vai fazer diferença nenhuma, né? Já que a adição é comutativa. Então, eu posso escolher um para dizer que ele não é múltiplo de 3. Se não for o A, vai ser o B, e aí vai só fazer a demonstração toda igual, começando pelo B em vez do A. Tá? Bom, se isso acontece, se A não é múltiplo de 3, pelo item anterior, a gente tem que o A ao quadrado ele é da forma 3Q mais 1 para algum Q inteiro. Isso foi o resultado que a gente fez aqui, né? Se A não é divisível por 3, que é o caso, então A ao quadrado deixa resto 1 na divisão por 3. Então, A ao quadrado é 3Q mais 1. E aí, o B ao quadrado, a gente tem duas possibilidades para o B. Então, temos duas possibilidades. Eu falei que o A não é múltiplo de 3, né? Mas eu não sei nada sobre o B. O B pode ser, pode não ser. Então, a primeira possibilidade é que 3 divide B. Nesse caso, o 3 divide B ao quadrado também, né? Porque B divide B ao quadrado, pois B divide B ao quadrado. Então, pela transitividade, o 3 divide B ao quadrado. Logo, o B ao quadrado vai ser um 3K, né? Para algum K inteiro. Não precisa ser o mesmo Q, né? Mas para algum K inteiro. E aí, quando eu somo A ao quadrado mais B ao quadrado, isso aqui vai ser 3Q mais 1 mais 3K. Ou seja, 3 vezes Q mais K
mais 1. Acontece que 3 divide A2 mais B2, A ao quadrado mais B ao quadrado, por hipótese. Então, isso é uma contradição. Porque a gente obteve aqui que o resto da divisão desse número por 3 é 1. Então, não pode ser múltiplo de 3. Então, a segunda possibilidade é B não ser múltiplo de 3. Nesse caso, também pelo item anterior, o B ao quadrado ele tem resto 1 na divisão por 3. Então, ele vai ser da forma 3K mais 1, para algum K inteiro. E aí, quando eu somo A ao quadrado mais B ao quadrado, isso aqui vai dar 3Q mais 1, mais 3K mais 1, que é 3 vezes Q mais K, mais 2. E não pode, porque esse número teria que ser múltiplo de 3. Isso também é uma contradição. Então, as duas possibilidades levam à contradição. Portanto, o que eu fiz errado foi supor que eles não são ambos divisíveis por 3. Então, eles têm que ser ambos divisíveis por 3. E é isso.